Se você quer criar um app, mas não faz ideia de como programar. Fala comigo, pessoal, fala comigo, Brasil, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje a gente tá num dia super especial aqui, tá? Um programa onde a gente vai falar de saúde, beleza, treinamento, esportes. E eu já vou perguntar ali pra minha coordenadora, pra minha chefe, editora-chefe, se dá pra perceber no vídeo o quanto eu tô empolgado com esse projeto. Ela acenou pra mim, falou que dá pra perceber. E antes de apresentar a minha convidada aqui, eu quero me apresentar, eu sou o Dibs Lira e esse aqui é o nosso Café com Café e Creatina. Roda a nossa vinheta, por favor. Voltamos já? Então já vou introduzir aqui a nossa convidada, que ela é extremamente especial. Eu tenho um carinho especial por ela, inclusive. Ela é nível Europa, time grande, tá? É a bodybuilder mais famosa lá do bairro do São João. Pelo menos do bairro, né? Ela tá chegando a esse nível mais famosa aí de Guarulhos já. É uma das mulheres mais fortes que eu conheço, tá? E hoje vocês vão perceber que ela não é só músculo não, tá? Muito inteligente também. Estamos aqui com a Ju Alexandria. Pronunciei certo? Ó, Ju, fala um pouquinho de você, pro pessoal te conhecer. Eles não têm noção de quantas coisas você sabe fazer, né? Do nível de conhecimento técnico que você tem. O pessoal te olha muito pelos músculos, né? Isso chama atenção. Mas eu quero que você apresente uma nova Ju aí pra eles saberem o quanto de coisas que você sabe fazer. Pode falar um pouquinho de você pro pessoal aí. Ai. Bom, primeiramente quero agradecer e te desejar bastante sorte, muita sorte no seu projeto. E agradecer por ser a estreante, né? Espero entrar com o pé direito aí pra você, todo esse seu projeto. Bom, eu comecei há uns aninhos atrás, não vou falar de idade, não adianta perguntar, então não vou falar. Mas assim, eu basicamente, acho que tudo começou quando eu fui morar em Portugal. Eu morei lá há 9 anos, eu fiz diversas coisas lá e entre eles estudei lá um pouquinho de educação física, que é diferente daqui do Brasil, né? E experimentei muita coisa, acabei entrando na musculação porque eu tive problema no joelho, tive tendinite nos 2 joelhos com atividade física errada e aí eu comecei a treinar. Assim, eu fiz várias coisas na área do esporte, desde treinamento militar, experimentei crossfit, fiquei na musculação por um bom tempo, mas fiz atividades aquáticas, fiz spinning, uma porrada de coisa. Bom, Flutuou por todos os esportes aí da área da educação física. Sim, gostei muito, acho que foi muito gratificante ter conhecido basicamente a parte do fitness, que é um diferencial entre Europa e Brasil, né? Sim. Você citou o CrossFit aí e tem uma certa polêmica, inclusive, entre CrossFit e musculação. Tem essa pergunta na pauta,
Mas antes dessa pergunta aí, eu quero saber de você, foi uma pergunta que rolou a semana inteira aí, se, na sua opinião, o personal tem que ter shape, Ju? Pra trabalhar na academia, o personal ele tem que ter shape ou não tem, Ju? Com Ó. certeza. Pô. Antes de responder, eu quero que a nossa editora coloque o vídeo, porque se tem alguém que tem shape aqui nessa sala, é você. Coloca pra gente. Se personal tem que ter shape, gente, tem. Você acha? Quero que você dê Eu sua opinião acho- bem sincera, Ju. Meu, é indiscutível. Não é uma opinião pessoal. Eu acho que isso é básico para qualquer pessoa. Por exemplo, vou tirar um exemplo da Europa, né? Que foi o que eu conheci. Você, para entrar num curso de educação física, você precisa de um TAF. Que é um teste de aptidão física Sim. para a atividade, né? Para quem não sabe. Então, assim, o fitness na Europa é muito forte. Então, um professor, um instrutor de sala, ele precisa ter no mínimo 3 formações, É bem diferente do que a gente vê por aí, né, Ju? né? Eu não sei como é a nível de Brasil, porque a gente só fala em termos de Guarulhos, São Paulo. Assim, eu não sei como é no Brasil, mas a nível de Europa é isso. Então, o que é exigido de um personal trainer, quando a gente fala de personal, é que ele seja no mínimo uma pessoa que tenha um shape atlético, que seja uma pessoa que tenha uma vida saudável, para inspirar outras pessoas. Porque assim, mas tem um monte de personal ou instrutor de sala, pessoas que trabalham em academias e tal, e que não tem shape. A gente não está falando do shape bodybuilder. Por exemplo, na Europa, não é um shape bodybuilder. É o cara atlético, é o cara que corre, que ele faz algum esporte. Sim. Até mesmo para trabalhar lá, eles investem muito na questão de vendas de pacotes para alunos. Sim. Então, até o staff de sala, ele precisa estar com um ar de saúde, de esporte, para inspirar outras pessoas, né? Então. Então, assim, só para finalizar, Não, pode. só para finalizar, não é uma exigência minha, não é uma exigência sua, não é da academia X ou Y, e também não estamos aqui falando mal, porque até eu tenho colegas que realmente estão lutando para levar essa vida do personal, que não é fácil, e colocar dentro dessa rotina maçante o treino. Porque, cara, fica chato. Você termina de trabalhar, você quer fugir da academia, porque você está lidando com aquilo todo momento. Só que, assim, infelizmente, isso faz parte da receita. Porque um personal sem shape, ele pode atuar? Pode. Só que o trabalho dele vai ser o dobro do que eu tenho, do que você tem. Sim. Para mostrar com o seu... sem que você abra a boca, a sua capacidade. Porém, o seu conhecimento não está atrelado ao seu físico. Sim. Só que o seu trabalho de angariação de alunos para demonstrar a sua sabedoria, o seu conhecimento vai ser duplicado de Esse quem não ponto tem. que você falou da Europa, e aí a gente visualiza isso, inclusive, na escola, você acaba sendo um exemplo. Acho que é bem isso que você está falando. E eu entendo que, às vezes, por exemplo, você tem senhoras, né, pessoas que trabalham no CLT, 4 horas dentro do ônibus e ainda assim tem que treinar. Então, o que você está querendo dizer pra gente é que mesmo um personal que tem lá 14 aulas no dia, ele ainda assim precisa arrumar tempo, porque é uma rotina comum pra maioria das pessoas, né, Ju? Exatamente. E depois entra aquela questão, né, que é assim, a gente até já discutiu sobre isso, que eu acho que o personal que trabalha das 6 da manhã às 11h30 da noite tem alguma coisa errada. Ou ele está cobrando pouco, ou ele está cobrando pouco, ou
o nicho que ele está inserido não está vindo de acordo com o conhecimento que ele tem. Sim. Por quê? É generalista, cobra barato e às vezes não faz um trabalho tão legal, né? Exatamente. Então, assim, por exemplo, hoje eu só atuo com consultoria online. Quando alguém vem me procurar, eu precisava de um personal presencial. Eu tenho... Mais baixo? Mais perto? Quase entrou na minha boca. Pronto, assim? Tá bom? Então, assim, eu tenho colegas para quem eu direciono cada tipo de aluno que me procura para presencial. Sim. Quem me procura com mais base conhecimento, com mais base de conhecimento em esporte, eu já sei para quem indicar. Ah, não, é patológico, é um aluno paciente que precisa de um treinamento terapêutico. Então, eu vou direcionando. Sim. O problema, realmente, do personal foi um ponto legal que você tocou. É ser um generalista, acaba não atendendo todo mundo e atende todo mundo. E atende todo mundo. Pessoal, o que a Ju está querendo dizer é um ponto, inclusive aqui o nosso projeto, o principal ponto dele é a gente conseguir levar saúde, né, para as pessoas. Então a Ju já faz isso há muito tempo, eu também não sou novo no caso, e a gente vai deixar o contato da Ju depois no final, para que se vocês se interessar, se estiverem interessados, vocês podem entrar em contato. A gente tem alguns projetos, né, Ju? E pode ajudar vocês de maneira online, às vezes eventualmente até de maneira presencial. E a ideia é a gente conseguir atingir mais pessoas, é isso que a gente vem buscando com o nosso projeto, e levar a saúde de uma maneira mais interessante, né, Ju? Exato. Só para finalizar esse tema que a gente está falando, a Aimee Lima que mandou que personal sem shape é a mesma coisa de dentista sem dente. Não foi eu que disse, tá? Mas assim, pessoal, não foi eu que falei. Vamos pro próximo tema aqui. Tem uma pergunta bastante legal e a gente já falou sobre isso, que é CrossFit versus musculação. O que eu quero saber, Ju? Polêmico esse tema. O que você prefere? Você tem restrições no CrossFit? Se eu não estiver enganado, você já praticou o CrossFit, e eu sinto que na academia tem um certo preconceito, inclusive, com a modalidade do CrossFit. Vamos ter que concordar nesse sentido. O marombeiro tem muito, né? Diz, principalmente o bodybuilder tem como se fosse uma rincha mesmo, uma rivalidade com o CrossFit. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Você que é maromba, né? Ai. É assim. É porque eu tô dando risada, porque a maioria das pessoas é igual. Eu até falei com uma pessoa que pratica CrossFit. E aí falou assim, não, resumo, CrossFit é performance e musculação é pra ficar bonito pelado. Olha. Então é assim, é engraçado, mas claro que não, porque eu acho que assim, realmente o CrossFit ele abrange uma série de situações, trabalha com multi-articular, né, quase que diariamente. Eu sei que existem, né, os dias que vão trabalhar alguns grupos musculares em diferentes situações. Mas assim, querendo ou não, o CrossFit ele é completo no quesito de performance. Sim. Né? Então, vai trabalhar com força, vai trabalhar com endurance, vai trabalhar com capacidade cardiorrespiratória, vai trabalhar com uma série de movimentos ginásticos, né? Ginásticos. Super complexo. Atividades aeróbicas, anaeróbicas também. Então, assim, ele é um completão. Só que, e a musculação? A musculação é legal porque, além de você ter, claro, trabalhar em níveis específicos, não posso esquecer do microfone, a gente trabalha muito a questão de fortalecimento muscular. Sim. Né? E desenvolvimento muscular, que hoje é saúde, além da questão estética. Então, é mais fácil falar, a musculação trabalha com a estética e o CrossFit outras atividades com a performance, com a saúde, pau. Mas você falou do CrossFit, questão de performance, e no CrossFit a gente identifica vários movimentos complexos que alguns, por exemplo, o LPO, né, levantamento de peso olímpico, que ele é extremamente difícil de ser aplicado, né, e exige principalmente dos competidores uma prática de anos para poder levar a competição, e você vê alguns praticantes de CrossFit fazendo alguns desses movimentos. A minha pergunta para você é se você acha que, pelos movimentos serem mais complexos, o índice de lesão pode ser maior no CrossFit. Então, aí o que acontece? Nós vamos entrar nesse assunto porque preciso olhar e ele tá aqui. Faço como?
Certo. Então é assim. Hoje em dia, que nós vamos entrar nesse assunto, eu acho que hoje em dia está uma questão bem legal e que eu não via antes. Quando eu fiz CrossFit, era basicamente, rodar pneu, era uma coisa completamente diferente. Mesmo que em Portugal, essa questão do CrossFit era muito levada a sério. 2011, 2012, era muito levada a sério. Os professores seguiam, tinha vários treinamentos de níveis de CrossFit, né? Uma coisa que aqui, pelo menos nos bairros, a gente não vê muito esse cuidado. O professor tem que nível de CrossFit para poder orientar as pessoas. Então virou meio, aqui eu tô falando, virou meio que um funcionalzão com já treino. Vi muito box aí falando que era CrossFit e não é, né? Então é funcional. Sim. Então assim, ao meu ver, né? O CrossFit trabalha com movimentos ginásticos, movimentos que são realmente complexos. E hoje em dia você já vê nos box uma questão muito legal, que são aparelhos de musculação. Para quê? Fortalecimento. Então, quando a gente fala, se você me perguntar o que para mim é mais, o que eu escolheria, hoje eu gostaria de migrar para o CrossFit. Porém, a musculação é a base de fortalecimento. A gente pode identificar. E até mesmo porque no CrossFit você trabalha alguns grupos musculares que na musculação a gente pode. No CrossFit a gente trabalha de uma forma mais. Como fala? Mais geral. E na musculação muito mais isolado. Então, em relação a lesões, muitos estudos já falam sobre. Falavam, né, que eu até descobri que foi até burlada essa questão de tantos artigos que colocaram de que o CrossFit era o massacre do corpo humano. Foi descoberto que vários artigos foram colocados para que o CrossFit não crescesse. Isso acontece muito na indústria, não só na indústria fitness, mas na indústria farmacêutica, isso tem muito, né? E a gente tem que ter essa consciência. Né? O que de fato mas pronto, isso desde 2011 que eu conheço CrossFit. E eu hoje, 2025, chega uma notícia dessa, de que, a gente já estudou tanto, acreditando que o CrossFit é lesivo, e até mesmo nessa questão da fisioterapia, do qual também eu estudo, foi falado muito que o CrossFit era lesivo. Tá, CrossFit é lesivo, mas por quê? Porque trabalha o corpo no global e a musculação trabalha o corpo de forma isolada. É legal a gente pensar nisso. Hoje em dia, todos os praticantes de CrossFit já fazem a musculação em conjunto. Para quê? Até mesmo, como trabalha de uma forma global, fazer com que o corpo dessas pessoas não sofram lesões por causa de assimetrias musculares. Sim. Que você pode ver, né? O posterior de coxa não é muito trabalhado, o glúteo não é muito trabalhado no CrossFit, até mesmo pela prática de alguns exercícios. Alguns coaches até enfatizam isso no pós-treino, que eles chamam de o treino extra, né? Para você fazer, às vezes, o bíceps femoral, o glúteo, né? Isso, de maneira isolada no pós-treino, né? De forma isolada. Isso. Por quê? Porque realmente precisa. Começaram a perceber que esses eram alguns motivos de praticantes de lesões em praticantes. Legal pra caramba. Sim. E eu quero até trazer um dado interessante pra gente. Da última vez que eu tinha visto, por exemplo, o esporte que é mais lesivo é o futebol. Sim. Então, às vezes, para falta de preparo, um atleta de final de semana. É um esporte de contato. Que é um esporte de contato, não está preparado. E eu tenho a certeza que a maioria dos ouvintes aí que estão acompanhando a gente não tem essa concepção, né, Ju? Sim. Então vai achar que é o CrossFit, o boxe, por exemplo, o Muay Thai, quando na realidade o futebol é o esporte mais lesivo, segundo o último estudo que eu tinha visualizado. Né? Ju, posso trazer aquele assunto polêmico que foi perguntado a semana inteirinha? Pode. Pessoal, essa pergunta foi a pergunta que foi mais feita pra gente aí durante a semana. Cara, eu não sei se a Ju vai ter coragem de responder, mas é a pergunta que foi mais feita durante a semana, Ju. Você é a favor do suco? Lembrando que tem crianças assistindo, tá, Ju? Será que eu sou a favor do suco? Pessoal, eu reparei que o bíceps dela tem o tamanho da minha cabeça, gente.
Não, meu bíceps, às vezes, ele consegue ser maior que minha panturrilha. Então... Ela é muito forte, vocês não têm noção. Ela parece a She-Hulk, sabe? Ai, para. Brincadeira, Ju. Ai. Então, é assim, eu não faço apologia à utilização de nenhum asteroide, anabolizante, nada, suquinho, Danone, o que quer que chamem isso aí. Foi até comentado, mas e aí? Quando é que dá certo? Quando é que eu preciso tomar? Cara, você não precisa tomar. É básico. Não precisa tomar. Eu treinei durante anos, eu treino há uns 16 anos, por aí. Eu sempre treinei natural. Com o passar dos anos, a gente sabe, isso é científico, né? A gente vai perdendo mesmo massa muscular. Tá, beleza. Você precisa tomar? Não. Você vai tomar se você tiver, primeiramente, consciência de quais são os efeitos, o que você está tomando. Porque hoje em dia está tudo muito banalizado. Em qualquer lugar, qualquer pessoa hoje em dia vende anabolizante. Então é assim, eu quero porque a minha bunda não cresce, eu quero porque a minha perna não cresce. Só que a gente tem que parar para pensar no seguinte. Antes de chegar no seu músculo, o que esse produto vai fazer no seu corpo, no seu sistema geral, né? Ou em vários sistemas, que aí é onde a gente fala sobre os efeitos colaterais. Então, é assim, tem gente que toma e fala que não toma. Quando eu comecei a tomar, eu falei, eu tomo. E eu não tomo, e eu não falo que tomo para fazer apologia, e porque para mim deu certo. Para mim não deu muito certo. Isso é o que as pessoas não conseguem entender. Para mim não deu muito certo. Porque eu não ando escrevendo no meu Instagram o que dá errado e nem o que dá certo. Eu simplesmente estou tentando fazer com que o meu corpo se transforme, ou pelo menos ele se mantenha com um nível de massa muscular aceitável para aquilo que eu quero usar no meu corpo. Só que assim, tem colateral? Muito. Quando é que um anabolizante dá certo? Entre aspas. Quando ele vai te trazer um aumento de massa muscular, uma hipertrofia, uma definição. Quando você tem disciplina alimentar, isso é básico. Uma rotina de treino, e isso é básico. Ingestão de água. Então é assim, quando o anabolizante vai dar certo? Quando você tem disciplina. E quando uma pessoa quer tomar anabolizante e está acima do peso? É quando ela não tem disciplina. Então eu penso assim, se uma pessoa está acima do peso, com um índice de massa gorda enorme, eu vou tomar o anabolizante X porque eles dizem que ajuda na perca de gordura da região do abdômen. Beleza, ele até vai ajudar na perca na redução de gordura do seu abdômen e no corpo no geral. Mas isso se você tiver com déficit calórico, se a sua alimentação for limpa, se a sua disciplina de treino for realmente disciplina de treino, estiver dentro de uma rotina. Então, o que acontece? Muitas vezes as pessoas que recorrem ao anabolizante é porque elas querem que o anabolizante faça parte... Perfeito. Quando supra a falta de algo que elas não estão fazendo. E não vai rolar. Tem um comentário aqui que está escrito assim, com veneno até eu. Não. E eu acho que é legal a gente ressaltar esse ponto, porque o que a gente tem percebido na população de maneira geral, inclusive tem alguns medicamentos novos que estão chegando, como o Monjaro, por exemplo, e aí a população ela busca um salvador da pátria. Exatamente. Um acelerador de processos, uma muleta, onde você não tem a necessidade de fazer o seu trabalho, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Ju. Como que é o seu sistema de treino? Quanto tempo você treina? Há quanto tempo você treina? O quão difícil é para você manter a motivação? Porque dá a impressão que as pessoas pensam que apenas você tomar, como se fosse uma máquina do Capitão América, né? Tomou, pum, cresceu. Tá pronto, né? Tá pronto. Não, então, é o que eu falo. Quando eu comecei a tomar, eu viralizei muito rápido. O que é viralizar? É você ter um nível de androgenidade, de masculinização, né? Muito rápido. Por que eu viralizei tão rápido? Eu parecia um monstro quando eu comecei a tomar. Comecei a secar mais do que eu já... Porque o meu índice de massa
de gordura já era muito baixo. Né? O meu nível de treinamento já era alto. Então eu já tinha um histórico muscular bem feito, vamos dizer assim. Não me acho perfeita, não acho que estou no corpo que eu gostaria, ainda não estou. Mas assim, por que viralizou? Por que ela tem essa definição? Ah, porque ela toma droga. Não, porque eu treino há 17, 16 anos, porque eu abri mão de sair à noite, porque eu abri mão de bebida, porque eu abri mão desse tipo de situações e de vida. Reduzi a minha, quase nunca fiz dieta. Fiz dieta quando entrei num processo de preparação para fisiculturismo, mas assim, fora isso, não. O que eu fiz? A reeducação alimentar, que vem anteceder a qualquer dieta. Essa é uma coisa legal para falar. Sim. Não adianta você pegar uma dieta escrita, vou fazer a dieta carnívora, vou fazer a dieta X e Y, quando você não fez, nem conseguiu fazer ainda uma reeducação alimentar. O que é se reeducar alimentarmente, né? Na sua alimentação? É você tirar o lixo que você come. Quando a gente fala lixo, são produtos industrializados, excesso de gordura, açúcar, e industrializados, sair à noite, junk food. O álcool atrapalha muito, né? Exato. Sim. Aí o que acontece? Tá nesse nível aí, com esse índice de gordura alto, vai tomar um monjaro da vida, toma uma caneta, não sei o que lá, e tal, porque não sei o que eu nem gosto de me inteirar sobre esse assunto. Por quê? Porque o que as pessoas não sabem eu tomei o remédio para emagrecer. Eu, quando era personal, já tive um aluno que tomou um remédio para emagrecimento, foi na nutricionista, porque eu pedi uma bioimpedância, foi lá, ela encheu ele de uma ficha enorme de medicação, inclusive para emagrecimento. Eu falei, não toma. Foi lá, comprou, tomou. Eu falei, sabe o que você está fazendo com o remédio de emagrecimento? Você está fazendo com que a gente perca todo esse trabalho de construção muscular que a gente está fazendo. Porque quando a pessoa toma uma medicação para emagrecimento, seja Monjaro, seja qualquer um, depois deu efeito rebote. Não foi efeito rebote, meu bem. Em primeiro lugar, sua alimentação era bosta. Não tinha uma reeducação. Segundo, quando você toma um remédio para emagrecimento, esse rebote que fala, quando se fala em rebote, está se falando de que a sua fome vai voltar num grau de, para cada quilo que você perder, para cada 1 quilo que você perder, é 100 quilos de fome. Nossa. Deu efeito rebote. Não, você não tomou, você não tinha uma rotina saudável de alimentação, por isso que você recorreu a isso. Beleza. Tomou essa medicação e não fez nenhum processo pós-medicação. Sim. Que é para ir voltando aos poucos à sua rotina, implementar uma rotina alimentar diferente para você manter o peso que você está naquele momento, né? O que eu acho legal a gente ressaltar, e provavelmente é o ponto que a Ju está querendo chegar, que independente da medicação que você vai usar, o meio em que essa medicação ela vai ser colocada, que seria o seu corpo, ele manda muito mais, inclusive, do que a medicação. Então, por exemplo, alguns amigos meus que tomaram, né, fizeram uso do suco, vamos colocar assim, porém, não tiveram acompanhamento médico, nutricional e de um personal trainer, eles, na realidade, têm o efeito contrário. Eles têm todos os efeitos colaterais, todos, acne, às vezes as meninas engrossamento da voz, e não tem nenhum tipo de benefício. Por quê? O ambiente, o corpo dela não estava preparado para isso. Exatamente. Acho que esse é o ponto que a Ju tá querendo falar. Então. Né? E quando você não prepara o seu corpo para aquela medicação, aí é como se você estivesse pedindo o efeito contrário, né? É como se isso é tão básico, é só você parar para pensar. É uma questão de inteligência, né? Até para você plantar, você tem que adubar o solo. Então, por que eu vou achar que um anabolizante vai trazer benefícios para mim quando eu tô com o meu solo infértil? Você acha, Ju, que o anabolizante é para todo mundo? Não. Por exemplo, aqui a gente tem uma pergunta muito, muito legal do nosso ouvinte, do nosso seguidor aí, que ele está perguntando sobre a oxandrolona. Então a gente vê que essa droga ela é muito divulgada como uma droga que não tem efeitos colaterais,
pelo menos é o que muita gente fala nas academias, ela é a droga que é queridinha, Ju. Ela é queridinha nas academias, porque ela é apontada como uma droga que não tem efeito colateral nenhum. O que você pensa sobre isso? Então, até fiz essa marcação engraçada. Nossa mente está alinhada, né? É, olha, Parece que a gente conversou. eu vou te falar, acho que eu quase nunca falei isso pra ninguém, mas assim, quando eu... Pô, mas por que você tomou? Tomei porque eu fui envelhecendo e fui percebendo que pra manter a massa muscular tava muito difícil. E depois porque eu fui enganada há muitos anos. Isso é muito interessante falar, Ju. A gente Eu fui colocar enganada, isso em cara. pauta pros nossos ouvintes. Eu fui muito enganada, porque eu via todo mundo crescendo, seja em qualquer lugar. Meu Deus, mas por que aquela pessoa tá daquele jeito, gente? Você come o quê? É porque eu era tão ingênua. Mas você come o quê? Mas você bebe o quê? Mas o que você faz pra manter esse volume? Né? Porque todo mundo entrou na academia, acha que a hipertrofia é o único caminho. Isso, né? Ju, legal você falar sobre isso. E não é o único caminho. Nossa, e tem críticas em relação a mim. Nossa, mas ela fala que treina há tantos anos, ainda continua com esse corpo magro. Olha. Porque ela não é uma cavala. Pô, você quer ser cavala, você vai ser cavala, meu amor. Eu tô bem do jeito que eu tô. Entendeu? Por que eu tomei? Pra manter a minha massa muscular. Certo? Sim, eu acho que esse ponto é muito legal a gente falar. Por exemplo, muita gente dentro da academia, principalmente quando você vai naquelas academias maiores, famosas, eles imaginam que todo mundo que entra na academia quer ficar grande. Não é? E aí, a partir do momento que você não tem esse resultado, não pensa, por exemplo, em funcionalidade, Sim. em emagrecimento, em melhora do sono, é como se você fosse um fracassado dentro da academia. Exato. Qual que é a sua opinião sobre isso? Eu me sentia completamente fracassada, porque eu não tinha volume e tal, não sei o que. Você tá vendo como a gente tem que trabalhar a nossa mente. A mente, em primeiro e lugar. além do nosso corpo, você precisa trabalhar muito a mente. Então, assim, falando da oxandrolona, como qualquer outra droga, a primeira a gente sempre ganha. Então, eu ganhei a oxandrolona, nem tinha tudo. O cara me deu lá só a metade do frasquinho. Falei assim, você quer tomar? Toma essa daqui. Nossa. É uma droga pra mulher e tal, não sei o quê. Eu falei assim, sério? Nossa, eu já me imaginei daquele jeito, né? Aquele pandeirão daquele tamanho. Vixe, agora o negócio vai dar certo. Só aqui. Então, o que aconteceu? Viralizei rápido, eu acho que eu tomei uns 20 comprimidos só. Sequei mais do que eu estava, porque o meu índice de gordura já era baixo. Minha alimentação sempre foi seca nessa questão da reeducação. Então é assim, ela entrou para mim como um complemento para que a minha massa gorda baixasse, só isso. Manteve a massa muscular, só que falei, cara, cadê o negócio acontecendo? Ju, Foi aí que eu migrei. Pro novo esporte, pra ficar mais... Pro novo esporte. Mais cheio. Você foi induzida, então, né? A gente pode Não, colocar não que fui, você foi... não fui induzida, Foi não. levada. Não foi. Ah. Assim, induzida por quê? Pela pessoa? Não, que você sentiu Eu a tava oportunidade cansada, de migrar cara. pra um próximo estágio e aí por isso você se sentiu inclinada a fazer uso do suco, vamos colocar assim. Porque é igual exatamente como você falou. A gente tem, e mesmo eu já tendo estudado e tudo, sempre fui contra anabolizante. Sim. Sempre fui contra qualquer outro tipo de coisa que não fosse natural. Sim. Eu testei tudo, glutamina, arginina, o que eu já tomei, nossa, assim, tudo natural, sabe? E aí chegou num momento que a partir dos 30 anos, 35, a sua massa muscular Muito acaba, difícil, vai, né? desce mesmo, vai embora. Você acha, Ju, você comentou dos suplementos, eu tenho uma opinião particular que eu não vou colocar nesse vídeo, mas eu queria saber a sua. Você acha que os suplementos, eles são super valorizados? Então você tem, por exemplo, uma creatina, né, que a gente tem aqui, inclusive, e eles vendem, inclusive, a creatina, tem alguns estudos que estão apontando melhoras no Alzheimer, por exemplo. Então a gente tem L-carnitina, glutamina, como você falou, o BCA, e eles vendem isso, inclusive, como se fossem soluções milagrosas, né? Colocam, por exemplo, às vezes, fazendo apologia, uma mulher com um glúteo enorme, um abdômen rasgado, um pote de creatina assim na mão, para poder te vender a ideia de que aquele suplemento vai te levar àquele corpo. Você acredita que os suplementos eles são super valorizados? Com certeza. Agora é assim,
Pra quem que a gente tá falando, né? Pra quem que a gente tá falando? Porque assim, quando você fala isso, toma creatina. Outro dia a moça do mercado falou assim, olha, mas você tem esse músculo todo aí, eu quero só perder. Eu tô tomando só creatina, eu não vou nem tomar whey, porque eu não quero ganhar peso. Olha, 2025, as pessoas ainda compram a ideia de que eu vou engordar porque eu tô tomando whey. Cara, eu posso tomar o que for, eu não dispenso whey. Pra mim é básico. É básico. Agora sim. deixa eu fazer uma publi aí, Ju. Qual que é o whey que você tá usando agora? Ah, eles nem vão me pagar. Não vou Melhor não, falar. Ju? Melhor não. Ah, chega de ficar dando as coisas de bandeja pros outros, né? Não vou falar. Também não pode, né? Não vou. Ai, não vou mesmo. Ó, Ju, tem uma pergunta bem legal aqui do nosso ouvinte. É um assunto que eu não sei se Mas você... deixa eu só terminar de falar a creatina. Fala, pode falar. Porque eu vi um estudo esses dias aí de que a creatina é ótima, maravilhosa, a dona de casa tem lá o pote em cima da geladeira, tomando todo dia. Mas será mesmo que a creatina faz tanto efeito como para quem treina, quem tá com o seu corpo em movimento? Para quem tá liberando hormônio? Será que a creatina realmente... Então, é assim mesmo, por mais leigo que seja a pessoa, vamos procurar a informação antes de criar conceitos daquilo que tá todo mundo falando. Sim. Né? Porque se tá todo mundo falando, não é propriamente porque tá dando certo para todo mundo. Uhum. Vamos se ligar nisso. Porque quando colocaram o estudo do CrossFit que fazia mal, todo mundo falou sobre isso, criou-se um efeito manada. Sim. Então, isso me deixou assim. Eu falei, cara, Pensativo. vamos procurar. A creatina, por tudo que a gente tem estudado, assim como o novo medicamento que tem o Monjaro aí saindo, eu não quero nem entrar muito, né, nesse assunto, mas a creatina, todos os estudos apontam aí para o melhor suplemento da vida. Não Para tem efeito... praticantes ou não? Não, para todos. não Inclusive, como eu tinha te falado, os últimos estudos que eu vi melhoram no Alzheimer, né? Então, a creatina está sendo recomendada por médicos, inclusive para pessoas não praticantes de atividade física. É como se fosse um super suplemento, entendeu? E aí eu acho legal a gente trabalhar referente a esse sentido. Porque, igual você falou, por exemplo, da questão do pessoal buscar o atalho e da questão mental, os dados que a gente tem aqui, que as pessoas que fazem a cirurgia bariátrica, por exemplo, 85% das pessoas que fazem cirurgia bariátrica, elas voltam a engordar novamente. Por quê? Diz que é uma doença mental, e aí você traz uma solução física, e se a pessoa não tem a possibilidade de uma equipe multidisciplinar, ela não consegue trabalhar. Por quê? A gente vai voltar lá naquela questão dos hábitos. Isso. A bariátrica, ela entra, pra mim, ela entra no mesmo grupo de quem não faz, de quem toma um Monjaro. Porque tá querendo suprir algo Um esforço que... com um atalho. É por questão de saúde, a bariátrica, beleza. Não faça. Já tive aluno bariátrico, até tenho uma aluna bariátrica na consultoria. E é super difícil trabalhar com um aluno bariátrico, porque a princípio ele já quer cortar o carboidrato. Porque o carboidrato é o vilão, porque eu vou engordar comendo pão. Eu vou engordar comendo arroz. Tá, mas e aí? O que vocês acham que eu como? O que você come todo dia, Juliana? Que tipo de dieta que é? Essa é uma Então, das perguntas que tem aqui pra você, Ju. Fala pra gente, já aproveita e responde essa pergunta. da alimentação. Sobre a sua alimentação, o que você faz no seu dia a dia pra manter o seu corpão? Bom, então foi até uma pergunta do Jimmy. O Jimmy fez aí essa pergunta sobre a dieta para cada tipo de atividade, né? Ou a diferença da dieta para quem faz crossfit, quem faz musculação. Então eu colocaria mais nesse sentido. A alimentação para quem tem atividade aeróbica e anaeróbica. O que são atividades anaeróbicas? São atividades, por exemplo, como a musculação, que não tem um gasto tão grande, não tem um gasto considerável de glicogênio e de oxigênio, certo? Sim. Já o crossfit, Ironman, triatlo, dança, dependendo da dança, né? Claro, da atividade aeróbica, vai gastar mais oxigênio, vai ser uma atividade que vai exigir muito mais glicogênio para reposição. Eu vejo mais por aí. Então, assim, eu na musculação procuro investir mais
e tem uma diferença muito grande. Vou sempre colocar no contraponto. Por exemplo, para a musculação, eu prefiro colocar os alimentos de uma forma mais seca. A minha alimentação é basicamente mais seca. O que é uma alimentação seca? Eu não como coisas com muito molho. Carne, não molho. Arroz, sempre comida seca. Uma salada, um bife, um frango, que não seja molhado. Para mim faz diferença, e muita, né? Porque todo molho tem gordura, então eu tento... Como na musculação a gente... O mecanismo não é muito... O mecanismo da gordura não é muito acionado. Então, o que eu prefiro? Alimentos com um carboidrato complexo, que são os carboidratos integrais, durante o dia. Depois do treino, antes do treino também não costumo consumir gordura, lácteo e nem gordura, lácteo, que eu não gosto de... Bom, nada assim muito pesado, integralzão também coloco, mas não muito. Por que eu coloco alimento integral na musculação? Porque a gente precisa de um aporte mais longo, né? Durante a atividade, porque a atividade da musculação tem treino de musculação que dura 1h30, sim, por exemplo, né? Tá. E o CrossFit? E um treinamento anaeróbico, que é onde eu tenho um dispêndio do glicogênio mais rápido. Ali eu preciso de muito mais energia, de força, explosão e tudo. Aí eu vou priorizar os alimentos com carboidrato mais simples, que seria, no caso, da farinha branca. O arroz, o pão, né, uma banana, também não exagerar na fibra, porque a fibra também dá uma pesada no estômago enquanto você está fazendo a atividade, cria maior bolo fecal. Então, assim, aí olha a diferença. No pós-treino, então a minha alimentação, eu prefiro dar prioridade para alimentos que sejam integrais, gordura boa, como pasta de amendoim, um azeite e tal, não como margarina. E depois do treino, eu coloco a reposição da proteína. Aquele wheyzinho legal, né? O wheyzinho legal e tal. E também aí acrescento, aí a minha alimentação já vai ser com uma taxa de proteína também. Aí eu consigo jogar. Quando estou com um peso muito baixo, um volume muito baixo, eu coloco já o carboidrato depois do treino com força, certo? E proteína, além do meu shake, beleza. No CrossFit, igual fui até fazer umas aulas esses dias aí nos box aí. O que é indicado para depois do treino? É a reposição de glicogênio rápido, só que em pequenas quantidades. Foi isso que eu percebi a diferença. Então, assim, depois de uma atividade intensa, igual o CrossFit, o Hyrox também, que eu fui lá fazer uma aula lá na Elevate. Muito cardio, né? 90% de cardio. Sim. Pô, é totalmente diferente. Você sai do ambiente da musculação e por mais que eu faça bike, faça isso, faça aquilo, é diferente, né? A atividade é diferenciada. E eu fiquei até meio enjoada. Então, é assim, você precisa repor logo essa questão do glicogênio, um carboidrato de absorção rápida para repor isso. Só que não em grande quantidade igual na musculação. Então, às vezes, a pessoa acaba errando muito. Mas eu entro no CrossFit, vou ficar com aquele corpo todo quadrado e tal, não sei o quê. Sim, porque você precisa de um aporte calórico rápido, enquanto na musculação há pessoas que priorizam, tá num processo de booking, que é de ganho de volume, prioriza o carboidrato para maior volume. Eu, no meu caso, como eu tenho medo de subir tanto e não voltar mais, por causa da minha idade, no caso, se eu fizer um booking, depois para eu fazer um cut, acho que aos 70 anos eu tô voltando. Se voltar. Então, é assim, você precisa ver, tá atento a que tipo de atividade você está fazendo. Sim. E dispêndio calórico que você está tendo. CrossFit tem maior dispêndio calórico, tem maior depressão de glicogênio do seu músculo. Então, a reposição de glicogênio ali, de carboidrato, vai ser maior depois do treino. Não em grande quantidade, igual eu falei. Já na musculação, eu posso jogar com isso. Eu, como não gosto de tanto volume para não perder definição, então eu priorizo a proteína e vou jogando com carboidrato simples e complexo ali durante o dia e durante a semana. Se vou fazer um treino com mais força, vou colocar a questão do carboidrato também de uma forma mais massiva.
No processo de competição, quando eu entrei na preparação, que eu fugi, quando eu entrei, me colocaram uma dieta de 200 calorias, de 200 gramas de carboidrato por dia. E os demais de proteína, aminoácidos e tal. Eu perdi completamente a força, a irritabilidade ficou isso acontece muito. enorme, porque tirou o carbo. Eu perdi a força, eu perdi a vontade de viver. Ju, a gente tá chegando ao final do nosso Mentira, programa. já! É rápido, né? Que é jogo Puta rápido. merda, não falamos nada. Vamos, Que mais falar com a outra? Desculpa, gente. Ai, que eu falo demais. Não, você tá certa. Foi gostoso, né? A nossa conversa tá sendo muito, muito boa. A gente tá chegando perto aqui do finalzinho do nosso programa. Eu queria deixar uma mensagem pro pessoal, que a ideia da gente fazer esses programas... Tem? 5 minutos? 5 minutinhos? 5 minutinhos. Mentira! A ideia do nosso programa é levar saúde pro pessoal, né? Então, no final a gente vai deixar os links tanto da Ju quanto o meu também. E aí quem tiver interesse, né? Porque esse tema, principalmente falar de sistema de treinamento, ele é muito individual e a gente consegue ajudar vocês aí que estão do outro lado de maneira individual, né, Ju? Basta entrar em contato com a gente vai colocar os links aí de Instagram para vocês poderem entrar em contato com a gente e aí a gente conseguir fazer um atendimento individualizado, né, Ju? Essas questões de sistema de treino, dieta, carboidrato, quanto que eu devo consumir, isso é bem individual, né, Ju? E aí a gente pode ajudar vocês, esse é o principal intuito do nosso programa. E eu queria que no final você deixasse uma mensagem pro pessoal relacionada à motivação. Uma das perguntas que a gente teve aqui, eu tenho uma opinião bem particular, mas eu quero a sua. Como que a gente faz, né, pensando que a gente tem uma atividade aí, por exemplo, de musculação que é relativamente chata, né? Todo dia a mesma coisa, todo dia o mesmo lugar. Como que a gente faz, Ju? Dá uma dica pro pessoal. Como que faz para manter a motivação, tantos anos treinando, e você conseguir se manter na linha dentro desse período aí? Certo. Bom, a princípio eu acho que assim, você precisa se identificar com alguma atividade. Eu já falei isso em outro podcast, que assim, você nunca vai ser atraído para a academia, mesmo que o seu foco seja definição, seja trabalhar a sua estética. A gente precisa pensar que existe saúde por trás disso tudo. E ninguém vai ser atraído pela musculação, porque a musculação realmente é chata, ela é enfadonha. Então, assim, eu acho que uma boa forma das pessoas entrarem para a academia para depois migrar para a musculação é fazer atividades de cardio, aulas em grupo e tal, porque vai movimentar hormônios em você que vai fazer você voltar. Porque a maioria das pessoas entram para a musculação, chega em casa dolorida e ninguém quer sentir dor, né? Por mais que você saiba que você... Porque o que é que motiva na musculação? É o resultado. É você ver que você ganhou bundinha, é você ver que seu braço está melhor, suas costas estão melhores. Só que assim, a musculação demanda tempo, né? E é o que a maioria das pessoas hoje não querem, não é perder, mas investir. Eu acho que o investimento na musculação é investimento em tempo. Se você quer resultado rápido, se você quer se sentir bem, quer emagrecer, quer ganhar peso, o que quer que seja, mas você quer se sentir bem, se sentir viva, vai fazer alguma atividade cardio. Vai pro CrossFit, por exemplo. Você não precisa ser um atleta competidor, mas você vai estar lidando com pessoas, vai fazer uma atividade em grupo, vai desenvolver o seu corpo e várias competências e habilidades, né? Então, assim, ninguém está fadado a ficar em uma atividade só porque o seu médico mandou, porque você acha que é só aquilo. Porque o corpo que estão vendendo hoje em dia é o corpo da musculação. Só que você tem que pensar o seguinte, musculação é tempo, disciplina alimentar e de investimento. Você quer isso? Nenhum suco vai trazer para você o que você não traz com a sua disciplina. Tanto do seu dia a dia, como da sua alimentação e a sua dedicação. Musculação é repetição de movimentos. Então, quantos agachamentos a gente faz num ano? Então, é isso que a gente tem que pensar. Não pode querer para ontem. É tempo. Pessoal, quero agradecer a todos os telespectadores, né? Tô muito feliz de estar aqui, Ju. Muito obrigado. Muito rápido. Daí, passou muito rápido. Muito obrigado por estar aqui. Eu agradeço imensamente. A gente esteja abrindo os trabalhos aí para um projeto que a gente consiga ajudar muita gente, né? A gente levar saúde para as pessoas. Agradecer muito sua participação, você ter despendido tempo para estar aqui. Faltou muito assunto ainda pra gente trabalhar. Quem sabe você não pode voltar numa próxima vez. Pessoal, quem tá assistindo, quero deixar um beijo especial aí pro Pedro Lira, tá?
E perdão que eu não consegui responder todos os comentários aqui, mas durante a semana eu vou falar com vocês também no Instagram, lembrando que o Instagram da Ju e as redes dela vão estar aí, e se vocês precisarem de qualquer ajuda, a gente vai ajudar vocês pra levar mais saúde pra vocês, tá, pessoal? Esse daí é o nosso café e Creatina. Obrigada, Obrigado, tá, gente? valeu. Valeu.